tema hoje ele é um pouco diferente. E infelizmente eu diria até que é um tema não muito nos dias atuais, que tem muito ibope. Na década de 80, década de 90, você tinha congressos falando sobre a volta de Cristo, sobre o tempo do fim, que eram lotados. Hoje em dia, eu acho que isso se reduziu bastante. Muita gente não pensa mais com aquela mesma expectativa da volta de Cristo, do tempo do fim. Até porque muitos acham que o noivo tardou. O noivo tarda. Teve tanta expectativa no século passado e início desse século, e como nada aparentemente aconteceu, muita gente passou a deixar isso em segundo plano. Agora é interessante quando você olha na Bíblia, esse comportamento, ele já estava previsto. E eu nem digo pelo fato daqueles que dormem, como diz alguns textos. Nem por isso. Vou dar um exemplo para você. Lá em Lucas 12, quando fala da parábola do servo vigilante, né? No versículo 40, o texto fala: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E é interessante que ele continua essa parábola do servo vigilante. E tem uma hora que ele dá um texto muito interessante, diz assim, falando sobre o servo mau. Diz assim: mas aquele servo, se aquele servo disser consigo, meu senhor tarda em vir. Olha que interessante. Jesus está dizendo que o servo mau fala consigo mesmo e diz assim: eu acho que o meu senhor está tardando em vir. E aí ele começa a ficar negligente. E quando o Senhor chegar, o texto diz que esse servo vai sofrer uma penalidade. É interessante quando você vê, por exemplo, a parábola das 10 virgens, você vê que todas dormem. Não são só as 5 que não têm azeite que dormem, todas elas dormem. Mas o texto também deixa claro que elas também têm a impressão de que o noivo tardou. Tardando o noivo, elas caem no sono. Mas o mais interessante da Bíblia é que lá em Hebreus diz assim, que o Senhor Jesus virá e não tardará. Ele virá na hora certa, na hora que está pré-determinada, definida. O que dá a impressão pelos textos que eu li e que a gente acabou de falar, é que o povo em geral, daquele tempo, da volta de Jesus, vai achar que o noivo tardou. E por achar que o noivo tardou, fica negligente. E por ficar negligente, pode sofrer algumas penalidades. Hoje eu vou mostrar para você, e a ideia justamente é essa: será que estamos mesmo vivendo no fim dos tempos? Será que esse é o tempo do fim? Será que realmente nós temos uma base que a gente possa dizer, não, esse realmente é o tempo do fim? E se é o tempo do fim, quanto tempo falta? Não se preocupe que eu não vou marcar datas, tá? Fica tranquilo. Relaxa aí que eu não vou marcar datas. Mas vocês vão ver que, com as evidências que eu vou trazer do próprio texto, muita coisa está relacionada ao que nós vivemos. Eu peguei, por exemplo, né? Opa, que ele voltou demais aqui. Eu peguei, por exemplo, algumas reportagens que eu vi da semana passada, sobre o que estava acontecendo no mundo, assim, mas bem por alto. E eu peguei dois itens, mais ou menos, que me chamaram a atenção. 3, na verdade, mas 2 estão interligados. O primeiro é sobre esse projeto, né, o Elon Musk. Quem conhece Elon Musk? Elon Musk é o cara da Tesla, né, do SpaceX, né? Acho que é SpaceX, né, que tem aqueles foguetes que vão e voltam. Né? O Elon Musk, por muitos é conhecido como se fosse o Tony Stark dos tempos atuais, né? E ele criou uma empresa chamada Neuralink. E a ideia dessa empresa nada mais é do que criar um chipzinho para colocar no teu cérebro.
Porque é muito chato, ele percebeu que é muito chato você ter que ficar usando um celular. Carregando o celular, porque o celular se perde, né? O celular tem uma série de problemas. Então ele disse, poxa, não seria muito mais legal eu ter um implantezinho no meu cérebro, conectado na internet, conectado na minha linha de telefone, tudo já aqui. E aí eles fizeram um chip. Esse chipzinho, ó, mais ou menos o tamanho de uma moedinha ali, né? Os fiozinhos são como fio de cabelo. Aqui, por exemplo, tem um videozinho, eu tirei só umas imagens, tá? Aqui é o vídeo, e aqui é como se fosse os fiozinhos da integração do chip na caixa craniana. E a ideia é tornar isso menor ainda, para não ter nenhum problema na hora de implantar. E parece que é um negócio de ficção científica, parece que é um negócio que é muito distante, né? Mas a Bloomberg, por exemplo, né? Aqui é a da Fox News, aqui é a da Bloomberg, eu peguei de várias, né? A Bloomberg diz que o FDA americano pretende liberar já para o ano que vem os primeiros testes. Já ano que vem, 2020, começa a liberar os primeiros testes desses implantes cerebrais para conectar o quê? O cérebro com a internet. Você já imaginou se pesquisar no Google só com pensamento? Para atender ligação? GPS o tempo todo em você? Não tem como fugir? Né? Isso parece ficção científica, mas não é, gente. É o que está se planejando já. Já é uma realidade. Quer ver um outro exemplo? Né? Opa. Eu peguei aqui, por exemplo, né, a Fox News falando sobre o Silicon Valley, né, o Vale do Silício, e a ideia de se criar um score sobre a sua vida social. Créditos, gerar créditos. Algo muito parecido com que tem um episódio de uma série, acho que Netflix, Black Mirror, onde tem, as pessoas vão viajar e eles têm pontos na rede social. Se não me engano, no vídeo ela tinha, o máximo é 5 pontos, então quem tinha 4,8, 4,9 podia fazer empréstimos a menor taxa. Então, dependendo do nível de pontos que você tem, você tinha uma série de benefícios, até para alugar no avião, para viajar. Isso é um episódio de Black Mirror, não sei, de 2, 3 anos atrás. Só que a China, gente, isso aqui é na China, tá? A China já implementou isso. Na China isso já existe. Eles criaram justamente isso, um sistema de créditos para cada cidadão chinês. E cada cidadão chinês, né, ele é monitorado. Você tem câmeras na China em tudo que é lugar, né, no semáforo, no metrô, tudo que é canto, você tem câmeras. E as câmeras, elas não estão só pegando as imagens do que está acontecendo. Ela pega as imagens e identifica cada pessoa que está passando, seja o pedestre, seja no carro. Eu vi alguns videozinhos, eles mostrando como é que é a tecnologia deles. Você tem uma câmera enorme, né, um telão enorme, e ele vai mostrando cada pessoa, e você pode clicar na pessoa e ver todos os dados dela, onde ela mora, qual é o score atual dela. Como é que é esse score? O score é o seguinte, você sabe que a China não é um país democrático, né? A China é um país socialista, onde o controle é rígido. Bem, a China gradua os pontos assim: se você é a favor do governo, e você faz aquilo que o governo tem interesse que você faça, e apoia o governo, seus créditos sobem. Mas se por acaso você começa no Facebook, sei lá, né, na mídia digital, na mídia social, você publica alguma informação contra o governo, os teus pontos caem. Por exemplo, aqui eu peguei umas imagens, né, que estava passando na Fox, onde, por exemplo, lá, está vendo isso aqui? É a coleta de lixo, na China. A pessoa leva a coleta de lixo, e se ela colocar no lugar certo, ela ganha pontos. Se ela colocar no lugar errado, perde pontos. Se você tiver amizades com pessoas que o governo não gosta, você perde pontos. E o que isso incomoda para eles? O que isso gera? Gera o seguinte: você tem uma ideia hoje, eu não vou lembrar os números exatos, mas milhões de chineses hoje já não podem pegar os trens mais velozes, porque não tem score suficiente para pegar os melhores trens, tem que pegar os piores. Milhões de chineses não podem mais viajar de avião, porque o score dele é muito baixo. Agora, 2019,
Isso não é para futuro, não é uma ideia de futuro, já está implementado, já funciona. Você pode pesquisar na internet, você vai descobrir. Procura a questão dos scores na China. Já vai selecionando. E curiosamente, no Ocidente, já começa a se discutir essa mesma possibilidade. Para cidadãos que são, digamos, modelo contra cidadãos que são péssimos modelos. E eu já vou adiantar. Se isso vier a acontecer também no Ocidente, como já está acontecendo na China e talvez em outros países que estão querendo implementar a mesma coisa, não tenha dúvida. Cristão, que eles hoje denotam como fundamentalista, entre aspas, ou seja, cristão que acredita na Bíblia, vai acabar ganhando score negativo. Não tenha dúvida disso. Se você for contra o aborto, se você for contra certas práticas, né, sexuais, como tem hoje, efetivamente você vai sofrer penalidades na sociedade. E a tecnologia não está longe para isso. Você tem Facebook, tem Instagram, né, WhatsApp. Você já é monitorado. Já tem um perfil psicológico seu, não tenha dúvida. O perfil já existe. Tanto que já é usado em propagandas e uma série de coisas. Né? Eu estava vendo uma entrevista do Edward Snowden para uma TV francesa, e ele falando, olha, o que eu falei alguns anos atrás, que foi um bafafá naquela época, hoje é muito pior. Hoje está muito mais elevado o nível de controle. Hoje, por exemplo, não duvide, o celular que você tem, seja Android, seja iPhone, iOS, o que for, ele está sempre escutando você. Tudo que você fala, ele está sempre te escutando. Você já reparou que às vezes, né, o Google, por voz, abre sem você ter selecionado, ou a Siri, né, no caso do iOS, ela abre às vezes sem você ter selecionado, porque está sempre te ouvindo. Sempre. Tem agora aqueles assistentes, né, que você compra da Amazon e outras, do Google também, que você coloca na sua casa. Nos Estados Unidos é muito comum isso, que fica sempre ligado. E já vazou vários áudios de várias conversas por telefone, até questões íntimas, relacionamentos íntimos, foram ouvidos nos escritórios do Google e da Apple. Porque ele está sempre gravando. Tem uma inteligência artificial aqui, que está ouvindo as palavras que você fala, e dependendo do que você falar, vai trazer para você propaganda daquilo que você estava discutindo. Ou você nunca reparou que você, de repente, abre o celular, está navegando no Face, ou sei lá, no Insta, e de repente aparece justamente uma propaganda daquilo que você estava discutindo agora há pouco. Você está sendo monitorado. Você ainda não é controlado. Mas a tecnologia já está aí. E ela não está longe de chegar nesse ponto. Ainda mais agora que nós temos um 5G. Né? 5G vem por aí. E vai... Né? Nós hoje estamos no 4G, cerca de 1,5 GB de banda. Mas isso vai para cerca de 20 GB de banda. Isso quer dizer que mais aparelhos podem estar conectados. Que não só celulares e computadores, mas carros, geladeiras, micro-ondas, tudo conectado. E tudo olhando para você. Que coisa alegre, né? Divertido. Eu estava vendo, eu gosto muito de ler, eu estava lendo esse livro do Nick Bostrom. Nick Bostrom, ele é meio louco, né? Ele é físico, matemático, neurocientista e filósofo da Universidade de Oxford. E ele escreveu esse livro aqui, ó, Superinteligência. Recomendado pelo Bill Gates. Bill Gates fala assim, recomendo, um livro essencial. Elon Musk diz, temos de ter super cuidadosos, com a inteligência artificial, que é potencialmente mais perigosa que as armas nucleares. Até o Marcelo Gleiser, né, nosso eminente professor de física e astronomia brasileiro, também faz uma recomendação do livro. Eu vou resumir o livro para você rapidinho. Superinteligência está discutindo o seguinte: quando que a superinteligência, a inteligência artificial, vai entrar no que eles chamam de singularidade, ou uma explosão de inteligência, ou vai se tornar consciente? Porque era um problema antes, porque não tinha tecnologia para isso, não tinha poder de cálculo para isso. Mas hoje,
está crescendo exponencialmente. Se você pegar na página, por exemplo, desse livro, lá pela página 51, você vai descobrir que ele fala o seguinte: nas últimas pesquisas, essa superinteligência talvez aconteça entre o ano 2020 e 2040. No pior caso, 2070. Particularmente, e existe, claro, algum percentual de cientistas que dizem que nunca vai acontecer, porque o cérebro não pode ser emulado por um computador. E eu concordo com esse último grupo. Realmente não, porque existe um teorema chamado teorema da incompletude, né, na matemática, que denota que a matemática, por mais lógica que seja, por mais que pareça ser a ciência mais exata que tem, só que a matemática por si só ela é incompleta. Depois você pesquisa, teorema de incompletude, são 2 teoremas, já provados, já validados. E esse teorema é um problema, por quê? Porque na hora que você vai desenvolver computadores com inteligência, há um limite, que a matemática e o computador é baseado em lógica, né, zeros e uns, e a matemática é a base da lógica. Se a matemática é incompleta, consequentemente, para esse tipo de necessidade, né, que é o caso da consciência, o computador também o será. Tanto que existem muitas discussões sobre isso, e isso é um dos pesadelos para muitos físicos e cientistas, principalmente matemáticos e cientistas, que ficam nos problemas, e a gente nunca sabe se o problema é um problema relacionado à incompletude ou não, porque teoremas de incompletude, a solução é infinita, ou seja, não tem solução. E quando você não encontra a solução, você não sabe o que é e pode ficar, infinito tempo trabalhando nisso e nunca vai encontrar. Por isso que um dos pais da computação, na época da Segunda Guerra Mundial, ele decidiu o seguinte: olha, o computador, para se tornar consciente, ele vai precisar de alguma coisa que hoje nós não temos de tecnologia, alguma coisa que está relacionada ao mundo quântico. Então, acredito que nunca vai chegar nesse ponto, até porque Deus não permitiria. Mas segundo, porque a tecnologia também tem problemas para isso, mas que vai ficar muito inteligente, vai. Né? Para quem já leu a Bíblia, em Apocalipse fala da imagem da besta, e ele dá vida à imagem. Muitos entendem que talvez seja uma inteligência artificial. Né? Elon Musk, por exemplo, criou essa questão da Neuralink aí, para justamente tentar conectar o nosso cérebro com inteligências artificiais para dar um upgrade no teu cérebro, para que você possa ficar mais inteligente. Gente, tudo isso são coisas discutidas hoje. Não é ficção científica, não está aqui num filme. São notícias que você tem na Fox, Bloomberg e outras cadeias mundiais. Então, o que isso tem a ver conosco? Né? Eu estava olhando, eu acompanho esse advogado, ele é um ativista, é um apologeta cristão, né? É Scott Langley, que é o nome dele, Scott Lively, desculpa, o nome dele. E ele, no mês passado, publicou um artigo, né? Eu, por exemplo, no meu blog, traduzi um artigo dele chamado Agenda Gay. Né? Quem olhar no meu blog, Agenda Gay, tem um artigo muito grande sobre isso, explicando como, desde há 50 anos atrás, eles tinham planejado tudo que nós vivemos hoje. Tudo que nós vivemos hoje na relação da questões homoafetivas e tudo mais, já tinha sido planejado há 50 anos atrás, em detalhes. E ele vem, desde a conversão dele, brigando com isso, lutando contra essa questão de se implementar essa agenda gay. Só que recentemente, em 19 de agosto, ele publica um artigo, e ele diz assim: nós agora perdemos a guerra cultural. Ele assume que perdeu. Ele escreve: à medida que avançamos para a segunda metade do último ano desta década importante, acho que finalmente cheguei à conclusão de que a guerra cultural está perdida e que passamos pelo ponto de não retorno no colapso da civilização judaico-cristã. A era da apostasia está sobre nós e a tribulação espera. Ainda não alcançamos os dias de Noé, mas está chegando perto. Uma coisa sou eu, Dionei, que não tem uma repercussão internacional para falar isso. A outra é alguém que tem repercussão, né? E é respeitado internacionalmente, como é o caso dele.
E ele chegando à conclusão. E ele até diz, olha, eu sou, por natureza, otimista. Eu não sou pessimista, eu sou otimista. Mas eu sou obrigado a dizer, perdemos. A sociedade judaico-cristã perdeu. E não tem volta. Passou o ponto de inflexão. Não volta mais. E aí ele termina dizendo assim, não vou parar de lutar. A tecnologia está muito longe aqui, né? Não está me ajudando. Vamos ver. Não deu. Eu vou resumir, senão não vai dar. Ele fala assim, não vou parar de lutar. Só que tem um detalhe, assim, eu vou mudar o meu ministério. Meu ministério agora não é mais lutar contra essa causa, não é o meu objetivo principal. Meu objetivo principal agora é preparar a igreja para a volta de Cristo. Ele até se mudou para o cinturão da Bíblia, nos Estados Unidos, justamente para gerar um ministério desse. Para começar a preparar igrejas de várias denominações para isso. Para preparar a igreja para a volta de Cristo. Lembra? Ele diz assim, não chegamos no tempo de Noé ainda. Mas não está longe. Eu costumo dizer, por exemplo, que você tem... hoje não está ajudando. Você tem várias teologias, né? Preteristas, pós-milenistas, pré-milenistas, amilenistas. Você tem várias teologias para discutir a questão do tempo do fim. É que nem aquela historinha de várias pessoas vendadas numa sala, tentando enxergar o que é um elefante. E cada um pega uma parte do elefante. E cada um entende uma parte, né? Pega o rabo, diz que parece um chicote, outro pega as pernas, parece uma coluna, o outro pega a orelha, parece uma folha bananeira, o outro pega a tromba, parece uma jiboia. Quer dizer, é um elefante, mas eles só enxergam o quê? Características desse elefante, porque estão todos vendados e estão olhando só uma parte do todo. Não estão enxergando o todo. Quando eu vejo por essa briga entre preterista, pré-milenista, pós-milenista, amilenista e afins, são que nem estes. Estão todos brigando, porque todos eles estão enxergando uma parte da escatologia. Só que a escatologia é maior do que cada uma dessas correntes. Bem maior. Eles enxergam parte da verdade, mas porque não se conversam, porque cada um quer ter a sua verdade, e brigam entre si, não conseguem ver o todo. A verdadeira escatologia é bíblica. Ela não tem nomes. Está na Bíblia. Ela tem características, às vezes, preteristas, características, às vezes, pré-milenistas, e características, muitas vezes, pós- e amilenistas. Mas ela é um todo. Não dá para você fechar só num grupo. Vamos lá. Outra coisa que eu costumo dizer, a Bíblia é que nem um conjunto de histórias, né? Tá vendo? Tem várias imagens ali, ó. A Bíblia é assim, ela conta muitas histórias, são vários livros. Quanto mais histórias você conhece, né, maior fica a sua percepção de algo. E quanto mais você lê a Bíblia, mais histórias você tem, mais links entre as histórias você percebe, né? E você começa a perceber padrões se moldando. Há padrões se formam. Você começa a olhar as histórias e diz, espera aí, isso aqui está tudo conectado, tem uma mensagem aqui. Só que eu não estou conseguindo ver direito. Aí você lê mais, estuda mais. Né? Por isso que não dá para ter livros prediletos na Bíblia. Você não pode ter livros prediletos. Quer dizer, prediletos sim, você não pode ficar só neles. Desculpa. A Bíblia é de Gênesis e Apocalipse. Você pode até gostar de alguns a mais do que os outros, mas você não pode ignorar muitos deles, porque muitos deles, neles estão as chaves. A gente sempre fala de escatologia, o pessoal já pensa em Apocalipse e Daniel. Mas na verdade a Bíblia inteira é escatológica. Gênesis 1 é escatológico, eu vou mostrar para você hoje. Gênesis capítulo 1 já é escatológico. A rigor, são mais de 25% a 30% pelo menos da Bíblia é profecia. Ou seja, se você ignora as profecias e a escatologia, você está ignorando pelo menos 1/3 da Bíblia. Experimenta ficar com 1/3 a menos da sua visão. Como é que você vai enxergar? Porque quanto mais você enxergar, maior o padrão se forma. E aí você vai entender o que é a Bíblia. A Bíblia conta uma história. Que história? Do casamento entre Cristo e a igreja. Só que você tem que olhar tudo.
Senão você não consegue ver como é que isso se relaciona. São essas milhares de capítulos relacionados com versículos e histórias contadas que formam o todo. Só que tem um detalhe, a Bíblia não é só, né, esse grande diagrama, ela é multicamada. Cada versículo tem uma camada diferente. E essas multicamadas têm várias engrenagens que se ligam. Se você ignora isso, você não vai conseguir entender. Vamos tentar trazer um pouco isso à mente. Eu gosto muito de estudar os pais da igreja, para ver como é que eles pensavam. Porque a gente é muito influenciado pela reforma. Não que a reforma seja ruim, absolutamente, a reforma é muito boa, né? E graças a Deus por ela, porque nos trouxe aqui. Mas o pessoal da reforma está muito distante da primitiva. Muito distante. São quase 1.500 anos de distância. Então eu gosto de olhar os pais da igreja para ver o que eles pensavam, para comparar com as teologias de hoje. E aí eu vejo, por exemplo, né, Papias, para você ter uma ideia, Papias foi discípulo de João. Sabe o João que escreveu o Apocalipse? Esse João. Uma coisa é você, né, depois de séculos, fazer deduções baseado no livro de Apocalipse de João. A outra é você consultar o autor. Só que Papias escreveu 5 livros, só que infelizmente só restaram alguns fragmentos. Esse é um dos fragmentos, fragmento 6. No fragmento 6, aqui não está literal, tá? Mas no fragmento 6, ele diz assim: o próprio apóstolo João me ensinou que, depois da ressurreição dos mortos, Jesus reinará pessoalmente por 1000 anos. Ou seja, não é alegórico. O reino milenar não é alegoria. Segundo o que o João me disse, é literal. São 1000 anos de reino, de corpo presente na terra do reino de Cristo. O que vai de contra, né, teologias pós-milenistas e amilenistas. Bate de frente. Tertuliano, né, no 2º século, já escreve: o reino milenar, a ressurreição e a nova Jerusalém são todas literais. Não é alegoria. Você não está espiritualizando isso. Isso não é espiritual, é literal. Irineu, que conhecia Papias, e também Policarpo, que também era conhecido de Papias, ele escreve o que ele aprendeu deles. E ele diz: olha, na ressurreição teremos confraternização e comunhão com os santos anjos e união com os seres espirituais. Os novos céus e terra serão criados, e então a nova Jerusalém descerá, e estas coisas todas são literais, e os cristãos que as alegorizam são imaturos. Isso aqui é um resumo, na verdade, do que ele fala no seu tomo 5, lá pela seção 35, que é uma seção maior. Isso aqui é um resumo só da conclusão que ele chega. Tá? Então você vê que existe algo para vir, que não é só espiritual, é literal. Ah, mas Dionei, quando é que isso vai acontecer? Deus estabeleceu os tempos. Deus estabeleceu a época para isso. O livro de Atos já diz, ele fixou os tempos e estabeleceu os limites para a habitação. Daniel, ele falou: Daniel, você vai saber o que acontece no último tempo da ira, porque essa visão se refere o quê? A um tempo determinado do fim. E tempo determinado, a palavra é moed, em hebraico. Em hebraico você tem 2 palavras para tempo. O tempo determinado de Deus, moed, e o tempo cronos do homem, que é o et. Ou seja, se você quer comparar, o moed é que nem o kairos no grego, e o et é que nem o cronos no grego. O tempo do homem e o tempo de Deus. E Deus determinou um tempo para as coisas que vão acontecer no fim. Desde que ele colocou, lá em Gênesis 1,14, quando ele definiu sol, luas, estrelas, ele disse assim, o que está no sol, luas, estrelas, foram colocadas lá para quê? Para sinais, né? E para estações, que na verdade são para os tempos determinados. É como se fosse o relógio de Deus para marcar o que vai acontecer. Por isso que muitos sinais que acontecem nos céus, se você conhece bem a Bíblia, você vai acabar entendendo o que está acontecendo. Ah, Dionei, mas Jesus disse que não é para a gente saber o tempo e a época. Lá em Atos, quando os discípulos perguntaram: Senhor, é agora que tu vai estabelecer o reino? Aí Jesus responde: olha, né, não vos compete conhecer tempos, cronos, o tempo do homem, ou épocas, kairos, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade.
para quem Jesus está falando? Para os discípulos. Os discípulos chegaram até hoje? Não, Jesus sabia que eles iam morrer. Jesus sabia que eles não iam ver isso acontecendo. E ele falou para vocês, vocês são apóstolos, vocês são enviados, cumpram a sua missão. Não se preocupe com isso. Agora, Paulo, quando fala para a igreja, ele já diz, olha, irmãos, está falando para a igreja de Tessalonicenses, relativamente a tempos e as épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mas vós quem? Vós igreja, nós igreja, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Você não é para ser pego de surpresa. É isso que Paulo está dizendo. Você tem que saber qual é o tempo e a época. Por quê? Assim, pois, né? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. É muito interessante você ver no Novo Testamento várias vezes os apóstolos e até mesmo Jesus dizendo, olha, vigia, hein? Por isso tem a parábola do servo vigilante. Vigia. Por que será que ele diz isso? Não é sem motivo. É porque o tempo do fim requer que as pessoas vigiem, para estarem preparadas para isso. Porque muita gente não vai estar. Isso que a gente está vendo hoje, essa aqui é a parte 1, a parte 2 na semana que vem, na próxima segunda, eu vou entrar em detalhes sobre essa questão da volta, né, do dia como ladrão. Não vou falar sobre isso hoje. Mas se Jesus disse para ser vigilante, se o apóstolo Paulo disse para você ser vigilante, para não dormir como os demais, é porque a coisa é séria. E lembra, quando eu comecei falando de Lucas 12, tardando, né, dizendo consigo, ó, o nosso Senhor tarda, está tardando. Talvez quando ele virar você seja pego de calça curta. Cuidado, cuidado. Vamos lá. Paulo também fala, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Paulo está falando de mistério aqui. Está falando da salvação relacionada não só de gentios, como também dos israelitas, dos judeus, dos irmãos dele. Né? E ele diz assim, ó, isso vai até quando? Até que a plenitude dos gentios. O que é plenitude de gentios? Aqui. É um número. Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está evocando um texto lá de Gênesis 48. Quando Jacó vai fazer a bênção de Manassés e Efraim. Aí Jacó cruza os braços, coloca o braço direito sobre Efraim e o esquerdo sobre Manassés. E aí José diz, não, o mais velho é Manassés, o Efraim é o mais novo. Coloca o teu braço direito sobre Manassés. Aí Jacó responde, eu sei, meu filho, eu sei. Ele, Manassés, também será um povo, tribo, também vai ser da família, da tribo de Israel. Também ele será grande, contudo, seu irmão menor, Efraim, será maior do que ele. E a descendência de Efraim será o quê? Uma multidão, na sua Bíblia está como uma multidão de nações. Mas a palavra em hebraico, aqui, né, a descendência de Efraim será o quê? A plenitude dos gentios. Você é a plenitude dos gentios. Deus reservou até que essa plenitude alcance o seu número. Enquanto isso não acontecer, Israel ainda não vai entender quem é o Messias. Mas quando esse número chegar, e Deus o sabe, porque Ele já determinou desde o princípio os tempos e as épocas. Como é que eu sei disso? Deus fala assim, ó, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ele está dizendo o seguinte, você quer saber como é que as coisas terminam? Olha o princípio. E princípio em hebraico aqui é reshit. E quando você olha reshit, você lembra o quê? Gênesis 1:1. Bereshit, bara, Elohim, et, hashamayim, vet, eretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você quer saber como é que as coisas terminam? É só olhar o princípio.
Gente, é incrível como, não só o hebraico, o grego também tem muito disso e o aramaico. Mas só para você ter uma ideia, essa palavrinha aqui, ó, Bereshit, a primeira palavra da Bíblia, 6 letrinhas. Dá para fazer uma série de umas 3, 4 pregações só sobre ela. Só por causa dela, Paulo pode escrever Colossenses e dizer, olha, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio de tudo. Sabe de onde Paulo tirou isso? Onde está escrito isso no Antigo Testamento? Naquela palavrinha, Bereshit. Está tudo naquelas 6 letrinhas. Aquelas 6 letrinhas contam a história que o universo foi criado por Filho de Deus, que ele é o cabeça de todas as coisas, que ele é o primogênito em tudo. E além disso, a igreja está ali também. Mas vai ficar para um outro dia. Não vai agora. Vamos lá, vocês já viram isso aqui, né? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, ou como a vigília da noite. E aí Pedro lembra, olha, todavia uma coisa, amados, que não deveis... Olha, quando Pedro diz assim, tem uma coisa que você nunca pode esquecer, não esqueça. Eu acho que se ele falou para não esquecer, deve ser importante. E aí ele diz, um dia é como 1000 anos para o Senhor, e 1000 anos como um dia. Ele está dando uma chave aqui para você entender o tempo, como Deus conta o tempo. Até porque ele usa essa questão de 1 para 1000, porque a letra Aleph é a letra que vale 1 no hebraico. É a letra que aponta para Deus, porque ele é o número 1. E a letra Aleph se pronuncia dessa forma aqui, ó. Aleph. Né? E ela tanto significa, no caso Aluf, por exemplo, fala de mestre. Ele é o mestre dos mestres, é o senhor dos senhores. Assim como Elef, que vale 1000. Por isso, Deus já está usando no próprio hebraico, dizendo o seguinte, olha, 1 e 1000 estão relacionados. 1 e 1000 estão relacionados. Por isso que tem essa brincadeira aqui, né? O Aleph, inclusive, vale 111, 1. Lembra da Trindade, né? Um único Deus em 3. E o número 1000, né, uma curiosidade também, é 10 ao cubo, ou 3 mais 7 ao cubo. 3 fala da Trindade, 7 fala da perfeição. Tudo isso ao cubo. Então está tudo relacionado. Ó, Aleph, no Strongs, está aqui, ó, 1000 como numeral, 1000 como conjunto. Muito bem, vocês conhecem então os dias da criação, já que um dia é como 1000 anos. Lembra da criação? Lembra, você quer saber como é que termina? Olha o princípio. Muito bem. Temos aí os dias da criação. Como é que Deus criou? No primeiro dia, separação de luz e trevas. No segundo dia, divisão de águas. Águas cobrem a terra, né? Divisão de águas e águas. Terceiro dia, surge a porção seca, chamada de terra, e produz assim, vegetação, frutos, fruto da terra. No quarto dia, sol, luas, estrelas, porque agora ele está preenchendo no quarto que estava no primeiro. Depois vai preencher o que estava no segundo, vai colocar com peixes e pássaros no quinto dia. E vai preencher o terceiro, vai colocar animais e Adão, o homem. E no sétimo dia ali, muito bem. Pergunta, por que Deus precisou de 7 dias? Ele não podia fazer tudo assim? Podia ou não podia? Podia. Não podia fazer em um dia, 2, 3, 5, 10, 15. Por que ele escolheu 7? Porque ele quer nos ensinar. Tem um padrão de como Deus conta o tempo. Não é 7 por acaso. Você trabalha 6 dias, o 7º, descanso. Aí você tem um Shemitah, trabalha 6 anos, o 7º ano, descanso. Aí você tem 7 anos Shemitahs, que é 7 vezes 7, 49, para ter o ano jubileu. É 7, 7, 7. O padrão de contagem de Deus está relacionado ao número 7. É o número da perfeição. É onde ele conta dessa forma. Sempre assim. Muito bem. Como é que isso fica se eu colocar cada período do dia como 1000 anos? Então esse aqui seria o primeiro milênio, segundo milênio, terceiro milênio, quarto milênio, quinto milênio, sexto milênio, sétimo milênio, segundo a história da Bíblia. Segundo a cronologia bíblica. Se eu pegasse a cronologia bíblica e dissesse cada 1000 anos,
é comparável a um dia da criação, o que eu teria? Olha a similaridade. No primeiro milênio da história, segundo a Bíblia, Adão cai da luz para as trevas. Lembra que foi criado no primeiro dia? No segundo milênio da história humana, o que acontece no segundo milênio? Dilúvio. Novamente as águas cobrem a terra. Percebe o paralelo? No terceiro dia, segundo a história humana, eu tenho o quê? É chamado Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão, diz assim, ó, da tua descendência, eu vou dar o quê? A terra e os seus frutos. Lembra? Terceiro dia? Terra e vegetação. Aí no quarto dia, o que você tem? Sol, luas e estrelas. No quarto dia tem Malaquias 4:2. Eis que para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus. E ele trará cura na orla das suas vestes. Por isso que a mulher do fluxo de sangue, ela lembra de Malaquias 4:2 e diz, se eu só tocar, se ele é o Messias mesmo, só basta eu tocar na orla das vestes e eu vou ser curada. Ela não criou isso da cabeça dela, ela pegou da Bíblia. Malaquias 4:2. A sua tradução está como na orla das suas asas, mas é canaf. Canaf significa na orla das vestes. E aí Jesus nasce quando? No finalzinho do quarto milênio, porque aqui tem que ter, da divisão do dia 4 para o dia 5, tem que ter a cruz de Cristo. E depois que Jesus vai para a cruz, o que acontece? Nasce a igreja. Qual é o símbolo da igreja? Um peixe. Pelo Espírito Santo. Qual é o símbolo do Espírito Santo? Uma ave. Né? Lembra? Peixes e pássaros. E agora nós estamos aqui, no sexto milênio, bem no finalzinho do sexto milênio, que fala do quê? Esperando quem? O retorno do segundo Adão, que é o leão e o cordeiro. Para quê? Para entrar no reino milenar e descansar. Percebe? Como tudo segue um padrão, como o princípio já diz como tudo termina. E se você duvida, eu vou provar isso biblicamente, de mais outro jeito. Cordeiro da Páscoa. Nós sabemos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, não é? Só que a gente sempre esquece como é que é o padrão do Cordeiro da Páscoa. E Deus diz lá em Êxodo 12 como é que tem que ser o padrão do Cordeiro da Páscoa. Lá ele institui o calendário a gente chama de calendário judaico, mas não é um calendário judaico, o calendário é de Deus, é Ele que institui. Deus diz assim, esse mês agora vai ser o primeiro dos meses. E Ele dá até as datas, dia 14, dia 10, dias tais você vai fazer isso. O calendário é de Deus, não é do judeu. Deus instituiu, Ele usa na Bíblia, até hoje. E aí ele diz assim, falai toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada família. E o guardarás até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará, o imolará no crepúsculo da tarde. Por que crepúsculo da tarde? Crepúsculo da tarde é quando o sol vai se pôr. A viração do dia no calendário judaico não é a meia-noite, como nós. A viração do dia no calendário judaico é quando o sol se põe. Quando o sol se põe, mudou o dia. Hoje que dia é? Dia 16. Então, se eu tivesse um calendário judaico, por exemplo, já seria dia 17, porque já se pôs o sol. Percebe? Lembra, né? 1 Pedro diz, como de cordeiro, precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes. Quando é que Cristo foi morto? Antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado. Né? O Apocalipse diz, olha, o livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quando o mundo foi criado, ele já estava morto. Porque ele já tinha sido escolhido. E aí o padrão entra. Eu botei o padrão nesse clarinho aqui, padrão do Cordeiro Pascal. Né? Aqui está 1 Pedro 1,19. Olha, se eu pegasse o dia 10, que é o dia que eu escolho o Cordeiro, o dia 10 é o dia antes da criação. É o dia 0 para mim. É o dia que o Cordeiro é escolhido. Que horário do dia é escolhido? Não tem horário. Pode ser de manhã, de tarde, não tem problema, qualquer horário. Mas é no dia 10, você escolhe. Ou seja, no dia 0, antes da criação do mundo. Aí tem que esperar para matar o cordeiro quantos dias? 4 dias, porque ele só pode ser morto no dia 14. Então tem que esperar o dia 11, 12, 13, 14.
No dia 14, na viradinha para o dia 15, né, no crepúsculo da tarde, tem que fazer o que com o cordeiro? Matar. Se você reparar o padrão, ó, Cristo encarna um pouquinho antes do quarto dia terminar. Ele encarna e começa o seu ministério. Para quê? Porque lembra, Jesus veio na plenitude dos tempos. Já tinha sido marcado. Estava tudo marcado. Ele tem que vir, encarnar, para ele morrer, não só no dia da Páscoa, como a gente sabe. Ele não está só cumprindo a Páscoa dos judeus, os pães ázimos e primícias. Naqueles dias. Ele está cumprindo o padrão do Cordeiro Pascal na história da humanidade, segundo o relógio de Deus. É exatamente na viração do dia 3 para o dia 4, do quarto para o quinto milênio, segundo o Kairos de Deus, não segundo o Cronos do homem. Porque o Cronos do homem e o Kairos de Deus não são iguais. Se você pegar a cronologia bíblica, você vai chegar aqui mais ou menos 4.200 alguma coisa, 4.300 alguma coisa. Por que essa diferença? A Bíblia responde isso. Eu não vou dar aula hoje de cronologia, mas o relógio de Deus funciona diferente do relógio do homem. O relógio de Deus funciona segundo a redenção de Cristo, o plano divino de Cristo. E quando o homem sai desse plano, Deus para o relógio. Exemplo, quando Agar é engravidada por Abraão, porque era para nascer de quem? De Sara. Nasceu de Agar. Sara só vai dar luz novamente, né, pela primeira vez, 15 anos depois, certo? Por 15 anos, quando você sabe como Deus conta o tempo, você vai descobrir que por esses 15 anos, Deus parou o seu relógio. O relógio do homem continuou contando, mas Deus travou. No momento que Isaac nasce, conta de novo. Você vai descobrir que em Juízes tem vários padrões desses. Mas você tem que entender como Deus conta o tempo. Está tudo relacionado. E aí você vai entender isso aqui, ó. E aí você descobre, né, que faltam aproximadamente 2 dias para o casamento entre Cristo e a igreja. Porque ao final daqui, teve um casamento entre Adão e Eva. Vai ter novamente outro casamento aqui. Cristo e a igreja. Depois de 2 dias. Cerca de 2.000 anos. Quando é que aconteceu a cruz de Cristo? Por volta do ano 30, depois de Cristo. Aí tem uma discussão, por causa dos calendários, uma série de problemas de calendários. Alguns jogam para menos, alguns jogam até um pouco mais. Vamos pegar a média, tá? 30. Não posso botar um número-chave porque a gente não sabe. A gente perdeu a exatidão desse calendário. Não tem como você saber, com toda certeza, apesar de ter alguns eventos astronômicos que ajudem a identificar, mas mesmo assim é suposição, não é nada concreto. Bem, se são mais ou menos 2 dias, isso nos levaria para quando? Por volta de 2030. Para mais ou para menos. Ou seja, 2030 está muito longe, gente? Não está. E se for para menos, é menos ainda. Mas pode levar algumas décadas ainda, pode ser até mais. Há umas diferenças em calendário. Mas olha que coisa interessante como Jesus confirma essas coisas. A Bíblia mesmo confirma isso de vários aspectos e vários ângulos. Exemplo. Aqui, lembra da primeira frase? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet eretz. Tá? Só essa frase aqui, gente, dá 1 ano de curso. Só essa frasinha aqui, ó. Só isso aqui, ó. 1 ano de curso. Por exemplo, escatologia, eu fiz com o pessoal aqui, interno. Ano passado eu fiz isso. Eu fiquei reunindo com eles todas as terças-feiras por 3 horas. A gente fez uns 40 encontros. 120 horas, mais ou menos. 1.850 slides. Só estudando escatologia. Eu cheguei à metade do curso. Esse ano não teve agenda, acabei não podendo terminar com eles. Mas eu mal e cheguei em Daniel. É muito rico.
Só isso aqui, gente, isso aqui tem uma beleza matemática inigualável. Repleto de números primos. Para quem gosta de matemática e números primos, isso aqui é um prato cheio. Fora toda a questão dos símbolos que estão aqui, porque cada letra tem um símbolo, cada letra tem um significado. Mas além disso, está vendo aqui que são exatas 7 letras? 7 letras. Desculpa, 7 palavras, e são 28 letras, que é múltiplo de 7 também. É como se cada uma fosse para cada um dos dias. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Aí, você precisa lembrar o seguinte. Lembra do Aleph, que aponta para Deus? Tem uma palavrinha no hebraico, que é esse Aleph Tav aqui, ó. Isso aqui não tem tradução no hebraico. Gramaticamente falando, é como se fosse um apontador de objeto direto. Só que não se escreve assim no hebraico antigo. Moisés, por exemplo, não escreveu assim. Provavelmente ele escreveu assim. Porque o Aleph simboliza o novilho. E o Tav simboliza o quê? Uma cruz. Lembra? Deus lá em Isaías fala, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e Jesus, lá em Apocalipse, reitera para ele as mesmas características. E ele diz, de novo, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Mas Jesus falava hebraico. Hebraico é o Aleph e o Tav. Eu sou o Aleph Tav. Eu sou o novilho do sacrifício na cruz. Eu sou Deus na cruz. Ou seja, sempre que você vê um Aleph Tav, simbolicamente está falando de quem? De Cristo. E agora me diz quantos Aleph Tav tem aqui? Um no dia 4. Lembra? Jesus tem que encarnar no dia 4. E outro no dia 6. E olha que coisa curiosa. Esse Vav aqui significa E. É como se Jesus dissesse assim, em hebraico, no Gênesis 1, quer saber como é que termina? Gênesis 1, as duas vindas. Eu venho no 4º dia e no 6º. Percebe? Está tudo escondido, mas revelado. As claras, mas só para quem quer ver. Vamos ver mais umas coisinhas curiosas sobre isso. Deus separa a história em 3 períodos. Lá em Gênesis 6, ele fala assim, o meu espírito não contenderá com o homem, né, com ele, para sempre, e os seus dias serão 120 anos. A gente sabe, por exemplo, que Adão viveu 930, Metusalém 969, nenhum homem viveu mais do que 1000 anos. Né? E você sabe por quê? Porque tem uma maldição. A maldição diz que no dia que comeres do fruto, morrerás. No dia. Adão morreu no mesmo dia? Não. Mas não é um dia de 24 horas nosso. Deus está usando o seu dia de 1000 anos. Adão morreu com quanto? 930. Metusalém, 969. Não teve ninguém que passou de 1000 anos. Todos morreram antes de um dia. Essa é a maldição da morte. Nenhum homem pode passar de um dia. Nenhum homem pode viver mais do que 1000 anos. Então aquele seriado Highlander não funciona. É 1000 anos e acabou. Por isso que o reino milenar é tão importante. Lembra qual é o último inimigo que vai ser derrotado? Qual é o último inimigo? A morte. Por quê? Porque no reino milenar, pela primeira vez na história do homem, desde a queda, o homem vai viver 1000 anos e 1 segundo. Quando o homem viver 1000 anos e 1 segundo, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê a maldição da morte? Não tem mais maldição, acabou. Por isso que o reino literal de 1000 anos é fundamental. Por isso que ele traz a morte para o último inimigo. Desculpa, a derrota para o último inimigo, que é a morte. Eu vou entrar nisso depois. Curiosamente, lá em Atos, você tem algumas frases que são curiosas. Paulo fala também, né? Ele diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém,
notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Ou seja, não é um dia que nunca vai chegar, está marcado já. Lá em Romanos, Paulo fala assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, falando de Cristo, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Eu não sei para você, mas isso às vezes me incomodava. Como é que isso funciona? Como é que Deus pensa? Eu conheço a questão da justiça de Deus e de sua misericórdia, eu conheço essa tensão. E eu questionava: Deus, mas eu preciso entender isso melhor. Me ensina isso aqui. Aí ele me abriu a mente. Ele me lembrou disso aqui, ó. Primeiro, ele separou a humanidade em 3 ciclos. 3 sempre é um negócio de Deus, né? Ele é trino, nós somos trinos, corpo, alma e espírito, né? Tabernáculo são 3 também, né? Pátio, santo, santíssimo. A arca de Noé são 3 também, 3 andares. Aí você tem, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que são as 3 entradas do tabernáculo. Você tem fé, esperança e amor. Você tem fruto, mais fruto, muito fruto. Fruta 30, 60, 100 por 1. Você tem boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo que é tudo 3, 3, 3, 3? Aí ele disse: olha, eu separei a humanidade em 3 grupos. 2000 anos até Abraão, 2000 anos até a cruz, 2000 anos até a segunda vinda, aproximadamente. Lembra que o nosso relógio Cronos funciona um pouquinho diferente do Kairos. E 120 anos, quando ele fala para, né, que definiu 120 anos para o homem, não são só 120 anos de vida que você vai ter, que hoje a ciência diz que o homem, na atual estrutura, vive, sei lá, 122 anos no máximo. Não, ele está falando que são 120 anos também. Lembra que são várias camadas na Bíblia, né? É como se dissesse: olha, eu separei 120 anos jubileus. 120 anos jubileus dá 6.000 anos. Que é 6.000, 50 vezes 120, 6.000. 6 dias. São 6 dias. Depois vem o 7º dia, que é o milênio. E aí ele separa em 3 grupos. 2.000 anos, 2.000 anos, 2.000 anos. 40 jubileus, 40 jubileus, 40 jubileus. Por que 40, 40, 40? 40 é um número que lembra o que para você? Gestação. São quantas semanas de gestação? 40. Jesus jejuou quanto tempo? 40 dias. Moisés jejuou quanto tempo? 40 dias. Elias quanto tempo? 40 dias. Choveu quanto tempo? 40 dias. O que isso quer dizer? Que a cada 40, algo vai nascer. Mas isso que vai nascer é precedido por uma dor de parto. Vai ter uma mudança, vai ter uma mexida. E aí eu estava olhando isso. Antes de Abraão ser chamado, Gênesis 11, você tem a Torre de Babel. Acontece a Torre de Babel, os povos são separados, as línguas são mudadas. E aí Deus vai pegar Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó, que é parte da herança dele. E vai definir um tempo. Depois de mais cerca de 40 jubileus, vem a cruz. Lembra? Fecha 4 dias. Vem a cruz de Cristo. Por isso que você vê, por exemplo, lá em Ezequiel, né, aquele rio de Ezequiel, que nos primeiros 1000 côvados vai enchendo aqui, depois 2000, 3000, nos 4000 você tem que nadar, porque não dá mais para ficar. Por quê? Porque depois de 4000 anos, vem a graça sobre graça e inunda essa época que nós vivemos. É por isso. Ele está fazendo uma simbologia dos 4000 anos. Aí eu entendi. Esses primeiros 2000 anos é a infância da humanidade. A humanidade foi criada agora, está na sua infância. E na infância, né, depois ela vai passar para a juventude, depois para a maturidade. Como é que isso funciona? Aí eu lembrei, é só você lembrar. Como é que funciona o processo de crescimento de uma criança na cultura judaica? Existe um momento na cultura judaica que a criança deixa de ser criança e passa a ser um jovem. A gente dá um nome para isso. Bar mitzvah. E bar mitzvah, curiosamente, significa filho do mandamento. Por isso, e aí eu entendi, por isso que o mandamento não veio antes aqui. O mandamento só vem aqui. Por isso que vem os 10 mandamentos ali. E por isso que agora eu entendo Gálatas melhor. O que Gálatas diz? Durante o tempo em que o herdeiro é menino, enquanto a humanidade é herdeira, mas é menina ainda, não é menor de idade,
e em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores, curadores. Até quando? Até o tempo determinado, até a maturidade. Enquanto a maturidade não chega, ele está debaixo do quê? Do tutor, do aio. Quem é o aio? A lei. Mas ele só vai responder pela lei quando? Quando ele se torna jovem. Por isso que aqui vem os 10 mandamentos. E aí a lei vai ser o aio até quando? Até a plenitude do tempo. Qual é a plenitude do tempo? A cruz. E aí Deus enviou o quê? O Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós entramos na humanidade na época da maturidade. Cristo veio trazer a maturidade. A humanidade alcançou a sua maturidade. Só que tem um tempo agora para ela ficar bem madura, onde ela vai se desenvolver mais. Por isso que Deus manda a chuva temporã, que são as primeiras chuvas. Já preguei sobre isso, as chuvas aqui. O que são as primeiras chuvas? As primeiras chuvas é a descida do Espírito Santo sobre aqueles 120 e posteriores que vieram na igreja primitiva. Qual é a característica da chuva temporã? A chuva temporã pega a semente que está na terra e ele encharca a terra para que essa semente comece a germinar e comece a crescer e crescer. E crescer com muita força. E é o que você vê na igreja primitiva. O Espírito desce sobre eles, Pedro fala, né, em Atos, ele cita Joel, diz, olha, Joel já tinha profetizado sobre isso, o que está acontecendo aqui é aquilo que Joel falou, da chuva que desceria. E agora o mundo está sendo explodido com isso, com a semente da palavra que foi semeada. Só que tem um detalhe, na colheita é outra chuva. Todo mundo espera um avivamento, nessa época, igual à igreja primitiva. Não é. Não é. Como é que você sabe? Você tem que conhecer as chuvas. Por isso que Tiago fala que a gente tem que ser como o agricultor que espera as primeiras e as últimas chuvas. E a última chuva é serôdia. O objetivo dela não é fazer com que a semente germine e cresça. Porque a chuva serôdia vai cair no tempo da colheita. Ou seja, o fruto já está aqui, ó, já tem os pés de milho aqui, de trigo aqui. O cereal já está aqui, mas ele está verde ainda. A chuva serôdia tem um objetivo só: amadurecer o fruto para a colheita. Lembra? Vede os campos, já estão brancos. Jesus vem colher uma igreja madura. Por isso, o avivamento do tempo, do fim, desse tempo, é o avivamento da chuva serôdia. É um avivamento para quê? Para você ficar mais maduro na palavra. Deus vem colher uma igreja madura, não uma igreja de meninos. Não de jovens, mas de gente madura. E tem um detalhe, se não me engano, Oséias 10 fala que você tem que pedir chuva no tempo da chuva serôdia. Ele dá a entender que essa chuva serôdia não cai para todo mundo, só cai para quem pede. Por isso pode ser muito silenciosa e a gente nem perceber. Pode estar caindo já hoje. E a igreja está desligada, porque não entendeu o que o Espírito, a mensagem do Espírito à igreja, não entendeu como é que funciona o avivamento do tempo do fim, e está esperando um avivamento de Pentecostes, lá da chuva temporã, mas Deus está mandando outro avivamento, que tem outra característica, que não é igual daquele, e a igreja dorme enquanto isso. Lembra da parábola do bom samaritano? Olha só o texto. Jesus deu várias dicas de quando ele volta. Olha aqui, ó. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. Chegando, pensou os ferimentos, aplicando-lhe óleo, vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Você lê essa parábola, mas você tem vários... Lembra, a Bíblia é multicamada. Eu vou pegar a camada escatológica dessa parábola. Tá? Lembra que tem várias coisas ali que Deus está falando. Camada escatológica. Quem é o bom samaritano? Quem é? Cristo, Jesus. Quem é o homem caído à beira do caminho? Nós, o homem caído, o homem semi-morto. Aí ele trata do homem, resolve o problema do homem, dá vida ao homem e leva para onde? Para a hospedaria. Quem é a hospedaria? A igreja. Quem é o hospedeiro?
Espírito Santo. E aí ele entrega para o Espírito Santo, para o hospedeiro, quantos denários? O que é um denário, gente? É o valor de trabalho de um dia. Ele está dizendo o quê? Toma aqui 2 dias, porque daqui a 2 dias eu volto. Se você gastar mais, eu pago nesses 2 dias quando eu voltar. É que ele dissesse, Espírito Santo, você fica com a igreja 2 dias. Por 2 dias, cuida dela. Daqui a 2 dias eu volto e pago tudo que for gasto. Percebe? 2 dias. Quer ver outra? O gadareno. Vou tirar também a camada escatológica do gadareno. Tendo chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do... E tempo ali é Kairos. Gente, a conversa é escatológica. Você percebe? A conversa ali, o bate-papo ali é escatológico. E eles olham e dizem, peraí, eu conheço esse cara. Eu conheço ele. Ele é filho de Deus. Ei, peraí. Você está adiantado, hein? Porque Deus, o tempo, Kairos, o tempo de Deus é outro. Ele falou para nós outro tempo. Você veio antes. Já veio antes para nos atormentar? Se a conversa começa escatológica, você espera que ela termine, não é? E ela termina escatológica. Como é que ela termina? O que eles dizem? Senhor, não nos mande para o abismo. Não queremos ir para o abismo. A gente não quer ir para o abismo. Aí o que Jesus fala? Tá bom. Olha, tem uns porcos ali. Deixa a gente ir para os porcos. Aí Jesus diz, tá bom, pode ir para os porcos. E aí o que acontece com os porcos? Todos se jogam no abismo, não é? Não parece estranho? Convenhamos, é esquisito ou não é? Eu sei que tem vários estudos, porque lembra, a Bíblia tem muitas camadas, tem várias coisas ali, mas eu estou interessado só na camada escatológica. A conversa escatológica é bem legal. Quando você pega Marcos dá um detalhe que os outros não dão. Marcos fala assim, os espíritos imundos rogaram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada era de cerca de 2.000. Precipitou-se e despenhadeiro abaixo. Sabe o que está acontecendo, gente? Está acontecendo o seguinte. Os demônios chegam para o Filho de Deus e falam assim, Senhor, tu veio antes do tempo, hein? Mas não atormenta a gente. Não manda a gente para o abismo. A gente não quer ir para lá. A gente gosta de ficar aqui. Aí Jesus está dizendo, tá bom, fica tranquilo. Eu não vim para isso mesmo. Mas não se preocupa, hein? Daqui a cerca de 2.000 anos, todos vocês vão para o abismo. É isso que ele está dizendo. É isso que está escondido no texto. Por isso que o texto faz questão de colocar cerca de 2.000. É como ele dissesse, vocês não vão agora para o abismo, mas daqui a cerca de 2.000 anos, todos vocês vão. Por isso que eles vão todos para os porcos e todos se jogam no abismo. Coisa esquisita, né? Mas está aí. Lembra do servo vigilante? Benditos, né? Sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, o encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Segunda e terceira vigília, lembra? Porque para ti 1.000 anos é como um dia, ou como a vigília da noite. Quer ele venha em 2 dias, 2.000 anos, quer ele venha na terceira vigília. Está dizendo que ele pode vir um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas ele vem por volta de 2 dias. Gente, a Bíblia está cheia disso, só peguei 3 exemplos. Só 3 para você lembrar. E eu vou terminar com esses últimos slides aqui. Só para mostrar para você como a Bíblia é interessante. Ela já guardava a volta de Israel como nação no ano de 47 e 48. Sabia disso? O nosso problema é que a gente não sabia ler. A gente não sabe ler. Mas já está no texto. Lembra que tem essa profecia que dizia, pode acaso nascer uma nação, uma terra num só dia, ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes do quê? Antes das dores de parto. Lembra? Cada 40 nasce algo, mas antes de nascer tem que vir as dores.
O que ele está dizendo? Ó, antes das dores, Sião nasce. Israel nasceu como nação, 47 e 48. Por que 47 e 48? 47 foi quando a ONU, em novembro, né, determinou o Estado judeu. 48 ela ganha independência. Mas no calendário judeu é tudo no mesmo ano. Como o nosso calendário, né, varia, eu tenho que botar os 2 anos. Tá? Mas é isso que acontece. Ela já nasceu, antes das dores, quer dizer, as dores estão para vir. Existe uma coisa na Bíblia chamada 7 tempos. Vou resumir aqui. Vocês já viram que no Apocalipse fala de 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio? Né? Já viram isso na Bíblia? Tem vários. O fato é, o que é 7 tempos? Os 7 tempos é que esses 7 anos que a Bíblia fala de tribulação, né, são 1260 dias, na verdade, né, 1260 a cada 3 anos e meio, são 2520 dias. Porque o ano profético não é como o nosso, de 365. O ano profético é de 360 dias. Ou seja, 7 anos são 2520 dias. Aí você diz assim, e daí, Johnny, o que isso tem a ver? Vamos ver. Você lembra, por exemplo, de Daniel, a escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim? Lembra disso? Né? Aparece a escritura na parede, foi escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí, Daniel dá a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu o cabo dele. Tekel, pesado e fosse na balança e achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Muito bem. Mas lembra, a Bíblia é multicamada. Ele não está falando, Daniel só deu uma interpretação. Existe uma outra, que também está ali. Só que você só vai entender quando você sabe como é que é o peso no templo. Êxodo 30, 13, fala que um ciclo é igual a 20 geras. E daí? Bem, daí é o seguinte. Uma mina, cada mene, vale 50 ciclos. Consequentemente, vale 1000 geras. Então, quando ele escreve na parede, ele escreve mene, 2000. Um ciclo, um shekel, 20, 2020. E aí ele bota parsim, 2520. Deus escreve na parede, mene, tekel, parsim, escreve assim, são 2520. Quando você pega isso à luz de Ezequiel e à luz do próprio Daniel, em outros textos, você vai perceber que Deus está dizendo o seguinte, o tempo dos gentios sobre Jerusalém é de 2520 anos, proféticos. 2520. Eu posso fazer essa conta de várias formas. Estou pegando Daniel e é escrito na parede, mas está em Ezequiel também, e outros textos, até em Jeremias. Curiosamente, não por acaso, 2520 é 3 vezes 7 vezes 10 vezes 12. O que significa? Trindade perfeita, número perfeito, lei e juízo perfeito, governo perfeito. 2520 dias, 7 anos, é o tempo perfeito de expiação, dentro do que Deus define, seja em anos, seja em dias. Aí você pega essa informação, né? Você lembra que Jesus fala, lá em Mateus 24, sobre os judeus sendo levados cativos, Jerusalém sendo pisada por eles até o tempo dos gentios se completar. E quando é que se completa o tempo dos gentios? Deixa eu pular alguma coisa aqui que eu não vou falar disso hoje. Né? Quando você pega esses 7 tempos, 2520, tá? 2520 anos, lembra? O ano profético de 7 tempos são 360 dias. Mas o nosso ano no calendário gregoriano é quantos dias? 365 dias. Então o que eu fiz? Eu preciso converter isso para o nosso calendário, para a gente poder entender. Então você pega o número de dias, divide pelo número de anos, e você vai descobrir que são 2.483,76 anos do nosso calendário gregoriano. Aí eu arredondei para 2.484 para facilitar as contas. Ok? Tudo bem até aí? Muito bem. O tempo do cativeiro começou por volta de 607, 606 a.C. para Israel e 588, 587 para Jerusalém. Lembra? Primeiro Israel começa a ser tomado, os habitantes, e depois Jerusalém cai e é destruída. Por que eu botei 607, 606? Porque o ideal é fazer essas contas com o calendário judaico. Mas como vai ficar muito complicado e você não tem noção do calendário judaico, o calendário gregoriano sempre abrange 2 anos de um calendário judaico. Porque ele começa no meio do ano, setembro, outubro geralmente, e termina no próximo setembro, outubro do ano seguinte. Como agora, dia 30 vai mudar de novo.
Então, para nós, abrange 2 anos do nosso calendário. Bem, Israel cumpriu quantos anos do seu cativeiro? 70. Aí depois de 70 anos, Deus dá uma ordem, volta para a terra. O que Israel faz? Desobedece. Aí Deus diz o seguinte, tá bom, vocês desobedeceram. Muito bem, já que vocês desobedeceram, existe uma lei lá em Deuteronômio que fala sobre quantos anos Deus vai jogar isso sobre eles, que dá 2.520 anos, que é o tempo dos gentios. Por isso que quando os persas tomam o poder, ele escreve na parede, 2.520 anos. É o tempo que Israel vai ficar na mão dos gentios. Esse é o período. Aí quando você pega, né, porque daí você desconta, eu não botei aqui, mas você desconta os 70 anos do cativeiro. Quando você pega, por exemplo, 537, que é relacionado a Israel, soma os 2.484 anos, isso te leva para exatamente 1948. Você tem que fazer essa conta lembrando que não existe ano zero. Se você fazer diferença de um para o outro, você vai ver 1947. Mas tem que somar 1, porque não existe ano zero. Se você pega o tempo de Jerusalém, depois dos 70 anos, e você soma os 2.484 anos, vai chegar em 1900 que foi onde teve a Guerra dos 6 Dias, onde Jerusalém voltou a ser de Israel. Acaso? Não tem acaso na Bíblia. Se eu fosse usar os anos judaicos, seria muito mais preciso. Eu chegaria até os meses. Não digo as datas, né, porque é muita pretensão, mas até os meses dá para você chegar. Que lembra que eu arredondei para cima, é um pouco para menos. E Israel volta, o Estado judeu é declarado em novembro de 47. Em 48 é que eles ganham a independência. Por isso, o texto de Joel já começa a se cumprir. Eis que naqueles dias, que dias? Nos nossos dias. Naquele tempo, que tempo? Esse tempo. Em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Olha a ordem. Primeiro ele muda a ordem de Judá. Depois ele muda a sorte de Jerusalém. O que aconteceu recentemente na história? Em 47 e 48, mudou a sorte dos judeus. Em 67, muda a sorte de Jerusalém. Mesma ordem de Joel. Aí o que Deus vai fazer? Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Deus está justamente nesse processo, ajuntando as nações. Está preparando para esse dia, o dia do Senhor. Jesus falou que não passaria uma geração sem todas as coisas acontecessem. E realmente não passou ainda. A pessoa dizia, não, é 40 anos, é 70 anos, é 80 anos. Não. Uma geração pode ser até 120. É o máximo que ele definiu para o homem, 120 anos. Mas pode ser 100 anos. Pode ser menos, pode ser 80. Não está longe. Lembra? A gente viu, o padrão está aí. Jesus está às portas, gente. E a igreja, muito da igreja, não digo toda, mas muito da igreja, dorme em berço esplêndido. Ronca até. Porque acha que o noivo tardou. E esquece de Hebreus que fala, ele virá e não tardará. Porque o tempo já foi definido lá atrás. Até os demônios sabem o tempo. Não é o que os demônios do Gadareno falam? Vieste antes do tempo? Sabe o tempo. Nós que somos filhos da luz temos que saber o tempo. Não deveríamos ser pegos de surpresa, como diz Paulo em Tessalonicenses 5. Então não pegue. Hoje eu estou aqui te dando uma luz para você entender isso. Para você guardar isso no teu coração. Na próxima segunda, permitindo Deus, eu vou entrar em alguns detalhes, falar sobre o anticristo, questões sobre arrebatamento, reino milenar e afins. E trazer um pouco mais de luz sobre alguns dos temas. Mas o meu ponto hoje era esse, é mostrar que tudo o que nós vivemos hoje já está na Bíblia, há muito tempo. Não é por acaso que vivemos quase como nos dias de Noé, como diz o Scott Lively. Quase como nos dias de Noé. A iniquidade já é lei em vários aspectos. Os dias de Noé não tinham só questões de violência,
ou como Sodoma e Gomorra, questões homoafetivas. Mas também tinha questões de alteração genética, que não vou entrar no mérito hoje. Mas nós já fazemos isso. Já tem tecnologia para mexer no genes, para alterar DNA. Já fazemos isso. A China já faz isso declaradamente. O Japão acaba de anunciar que vai permitir os cientistas levarem a cabo a junção de animais com homens, a fim de criar órgãos, rins e afins. Antes, só podia fazer o teste, gerar, né, o embrião, mas esse embrião não podia nascer, não podia ser levado a cabo. Em tese, ele teria que ser eliminado antes de começar a se desenvolver. Mas agora, faz um mês e pouco, 2 meses, o Japão emitiu uma ordem, né, um parecer, dizendo que os cientistas agora podem levar a cabo, ou seja, podem não só gerar aquele embrião híbrido de animal com homem, mas podem fazê-lo desenvolver e nascer. Só não vê quem quer, quem não quer, gente. Só não vê quem não quer. A igreja de pé, por favor.